Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Clóvis Girardi, vereador eleito pelo PT, é o nosso convidado de hoje aqui no programa Autorretrato. Seja bem-vindo, Girardi. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, trocando mais uma ideia com você, com vocês que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui na TV Câmara. Girardi, é Girardi, italiano? é italiano e olha, várias vezes é difícil de acertar, tem uma galera que tem dificuldade de acertar ainda, né? Mas a gente está fazendo um esforço aí para marcar o nome também. Oh, Girardi. mas o seu nome é extenso, né? É Clóvis Cauê Girardi Castardo. Castardo. Castardo é da parte do meu pai, Sim. biológico, né? Girardi é da família da minha mãe. O Cauê é o nome que minha mãe queria. É. E Clóvis é o nome do meu avô. Aí na hora de registrar, aí a minha avó falou assim: ah, homenageia aí e tal, não sei o quê. Aí minha mãe colocou Clóvis Cauê, É. que é uma combinação que acho que só existe a minha. O que é bom também, né? Ser o único, né? Sim. Mas o nome que a gente usa publicamente e tal, de Clóvis Girardi, é também uma homenagem ao meu avô, que foi figura muito importante na minha vida, e é também o nome que marcou, assim, na escola ninguém chama pelo segundo nome, chama pelo primeiro, né? Você vai no hospital, não é Cauê que iam chamar, chama Clóvis. Então, Sim. começou a virar Clóvis, 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 e o único lugar onde eu ainda sou chamado de Cauê é na casa da minha mãe e da minha avó. Lá é Lá é Cauê. O Cauê. Clóvis não entra lá. Não, que o Clóvis já era o meu avô, né? O É. Cauê. Aí a gente brinca, É. que às vezes eu tenho uma personalidade mais brincalhona, quando você tá mais Sim, sim. tranquila, com a esposa e tal, às vezes ela fala assim, ah, hoje é o Cauê que tá É. aqui, que é muito assimilado. O Cauê era criança, né? E o Clóvis agora é mais o adulto e tal. É É. bem legal como tem essa relação, assim, Você é de... bem-humorado ou não? Ah, normalmente sim, Que signo você é? eu sou de Capricórnio, Capricórnio. que é Capricórnio é tranquilo, mais né? tranquilo, mas É, também mais sério e certo, tal. tá. Eu sou bastante. Sim. Às vezes meio chato também. O pessoal da assessoria aí ele não me deixa Apesar de, mentir. de ser novo, né? 29 anos, mas não é aquele ranzinza, né? Um Não, cara. mas é muita responsabilidade, É. assim, muito foco. Eu tenho um pouco isso, assim, e um pouco, não é zoeira não, mas eu tenho um pouco do foco no trabalho, assim. Então, enquanto eu não consigo resolver algumas coisas, eu não sossego. Então, às vezes eu perco um pouco do limite de horário, de tempo fazendo alguma coisa. A campanha, eu dormia 4 horas por dia, assim, porque é isso, eu não queria, era a minha chance Agitado, na né? vida, eu queria viver, Hiperativo. eu me dediquei, foi uma imersão mesmo total, assim, de como foi um processo importante. E agora na Câmara, eu achei que até ia ficar mais tranquilo e tal, né? Antes de entrar, tinha uma galera que falava, não, fica tranquilo porque é só na campanha, depois quando eleger você vai ficar mais tranquilo. Não, eu continuo dormindo pouco, eu continuo Não mudou trabalhando de nada, né? Não segunda a mudou segunda, nada. mas Só as responsabilidades que aumentaram, né? aumentar, É, muda muito a relação, muda a postura, muda a responsabilidade que a gente tem agora sim, de ser um sim, agente sim. político da cidade. Só para a gente entender um pouco, qual que é a tua formação, Clóvis? Eu sou planejador territorial de formação. Tá. Só para falar do curso dava um programa inteiro, né? Mas é legal para até É, chegar no planejador territorial, foi uma trajetória, assim, sim, porque eu cresci falando que eu queria ser arquiteto. Então, tá. desde Tá aí pequenininho. uma profissão maravilhosa, É lindo gostosa, mesmo. Eu acho linda. que a arquitetura ela Muito bacana. manifesta muito, Sim, né? E eu sempre gostei muito de desenhar, então até minha mãe brinca. Teve uma vez no Natal, meus primos tudo pedindo bicicleta, carrinho, não sei o é. que, tal. E eu só queria, tinha o sonho de ganhar uma escrivaninha, Escrivaninha. uma mesa Tá, para poder desenhar. tá. E aí teve um Natal que minha mãe conseguiu me dar uma escrivaninha. Tipo aquelas de arquiteto mesmo já? Não, Não, uma escrivaninha é. simples, assim, uma Tá, mesinha de escritório e tal, tá. pequena, porque eu era muito Sim. pequeno, com uma cadeirinha de escritório, assim, ficava no quintal da minha avó, porque também não tinha espaço para pôr dentro da casa, mas eu ficava horas e horas ali desenhando enfim, era o que eu gostava de fazer. Nunca fui uma criança que ficava na rua querendo soltar pipa, assim, então tem uma história, né? É, Eu era muito pequenininho, mas a minha sim. mãe sempre gostou de soltar pipa quando criança. Sua mãe. Minha mãe. Que Aí barato. ela botou o pipa no alto, É, falou, ó, é. ela me deu, peguei a linha, e assim, o que O que eu que que eu faço faço com com isso? isso? Dou mais linha, repolho esse E negócio. aí eu ficava assim e tal, e ela, Mas daqui a pouco o vento vai desbica. me levar, né? Mano,
queria voltar para minha escrivaninha, assim, né? Foi legal como isso foi crescendo. Aí eu, assim, aos 10 anos, 12 anos, minha mãe conseguiu pagar um curso de desenho para mim. Olha só, Né? que Eu ia em legal. São Caetano lá, foi quando eu comecei a pegar ônibus sozinho e tal, já bem criança Sim, mesmo. sim. E aí eu me sentia muito Homem já, né? homenzão, Responsável. tal. Aí fiz um curso de desenho artístico, tenho os materiais guardados até hoje. E acho que isso ajudou muito a desenvolver o processo criativo para mim, assim, né? Depois eu fiz técnico em design de interiores Tá. na ETEC Getúlio Vargas, ali no Ipiranga. E foi também um momento de destravar algumas habilidades de desenho técnico, que foram importantíssimas e são até hoje, assim. Um pouco, esse estímulo à criatividade que eu tive na vida toda, hoje é um estímulo à criatividade de fazer uma campanha eleitoral Que legal. diferente, ou de ter um projeto diferente. Então, é bem legal como esse processo de construção se refletiu. Mas quando eu saí da escola, eu, eu estudei em colégio de freira. Minha mãe conseguiu uma bolsa lá, tal. Foi o mesmo colégio que minha avó estudou lá quando ela era criança. E eu tinha bolsa, mas eu não tinha acesso ao ProUni. Enfim, tinha uma questão lá que eu não conseguia acessar ProUni. E eu também não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E aí, um dia, minha avó vendia espetinho no bar da minha tia lá e tal. Aí foi um professor do cursinho, de um cursinho, e ele falou para mim, mas eu ia fazer a faculdade que desse para pagar. Ele falou, mas por que que você vai pagar a faculdade? Não. Com a quantidade de possibilidades que você tem hoje, vai para a USP. A USP você vai ter tudo lá, o que você precisar, não sei o quê. Aí ele me convenceu Sim. de que eu tinha que fazer USP. Aí eu comecei a pesquisar, falei, E que ótimo, né? eu quero fazer eu quero fazer isso aí, Eu entendeu? quero ir pra Eu quero ir USP. para a USP. Aí eu fiz matrícula no cursinho, consegui uma bolsona lá, tal. Falei, vamos para cima, e comecei a fazer o cursinho. E no primeiro ano não deu certo. Não consegui Tá. passar na USP e tal. Até fui bem, assim, falei, vou tentar um segundo ano, porque também quando eu sou meio turrão, assim, coloco uma Sim. coisa, eu quero conseguir aquela coisa. Sim. E aí o segundo ano eu já tive que trabalhar um pouco mais, trabalhava de dia, ia para noite, tinha pouco tempo de estudo, também não deu certo, e eu estava meio com foco na USP e olhando pouco para outros lugares. Até passei em Juiz de Fora, na Federal, Tá. e aí a gente estava com as coisas meio pronta para ir, consegui um apartamento lá, um professor ia deixar eu ficar os 3 meses sem pagar aluguel, era um negócio bom, assim. Todo mundo se ajudando. Aí eu tava assim para ir, aí eu falei, não, eu vou tentar mais uma vez. Aí o dinheiro da mudança eu peguei, paguei o ano de Ou é cursinho, tudo ou nada, agora. falei, eu vou, 2014 foi o ano que eu falei, eu vou fazer mais um cursinho. Aí Uhum. eu já estava começando a ser tipo monitor no cursinho, porque eu já sabia o conteúdo, já tinha passado 2 anos fora o ensino regular. Eu comecei a ensinar a galera um pouco no cursinho, a galera que tinha mais dificuldade. Então isso para mim foi muito legal, um pouco ali desenvolvi uma habilidade de ensinar. E aí eu entrei em quase tudo, menos arquitetura na USP. Tá. Entrei na Unicamp, na Unesp, minha nota dava para qualquer federal do Brasil, dava para fazer medicina pelo Enem, né? Tava assim, mas não consegui entrar. Não. Eu falei, então, ó, eu vou olhar para o UFABC, que está aqui do lado. Também conversando com alguns amigos que já estavam lá. Falei, vou para o UFABC. Entrei para fazer bacharelado em Ciência e Tecnologia. E aí, na quinta aula de cálculo, eu falei, não, não vou ser engenheiro, não, bicho. Não dá. Isso não é pra mim, Não não. vou ser engenheiro. Aí eu falei, né, saí, falei, ó, o que que eu vou fazer? Aí eu mudei dentro da universidade mesmo, você pode fazer essa transição. Fui fazer ciências e humanidades, aí eu me senti muito mais confortável. Depois fiz o planejamento territorial, então são dois bacharelados, um contínuo do outro, mas, enfim, me formei ali em 2021, aí fiquei um tempinho ali, 22, eu fiz pós-graduação, fiz MBA e tal, online, mas aí eu entrei para o mestrado em planejamento e gestão do território, que é a continuidade, e se tudo der certo, meu orientador, espero que esteja assistindo, Hum. eu vou terminar esse ano o Amém. mestrado, a dissertação. Amém, né? Olha só que engraçado. Você despertou em mim um gatilho mental que é muito engraçado e eu quero transferir isso para você. Você falou que no momento que você saiu para procurar emprego, você sentiu, né,
Acho que a gente tá, acho que nesse momento a gente começa a nos validar, né? Como ser útil para a sociedade ou para nós mesmos, né? Sim. Acho que é mais ou menos isso aí. E eu me lembro que eu sou natural de Itapevi, interior aqui de São Paulo, perto de Cotia, Osasco ali. E eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade e na época, eu sou bem mais velho que você. Que é isso? Na época era venda, né? No interior, né, de São Paulo, assim, era Sim. venda. Então, eu lembro a primeira vez, eu tenho isso muito na minha memória, que a minha mãe autorizou, deixou eu ir na venda para comprar pão. Olha só. Deu dinheiro, falou, vai lá, ou falou, marca Porra, lá. aquilo para mim foi uma explosão de alegria, de vida, na verdade, né? Você teve esses momentos na sua infância? Como é que era o Cauê? Cauê, né? É isso mesmo. Não, é isso. Quando eu comecei a poder ir para a escola sozinho, É. já foi um. Ó, tô paquito agora, tô bem demais. Então comecei a ir para a escola sozinho. Isso para É. mim foi muito importante. O ônibus eu pegava desde pequenininho, mas quando eu estudava um pouquinho mais longe, já no ensino médio e tal, que aí eu tinha que ir para o ensino médio, e depois ir para GV fazer o técnico, já estava ali 15, 16 anos, também já estava me sentindo muito mais autônomo, e aí você começa a descobrir. Então, é legal que é um processo de final da Sim, adolescência, início da sim. vida adulta, mas quando eu tive o primeiro emprego de carteira assinada, eu Qual falei, ó, foi? aqui foi numa empresa de engenharia de trânsito, É, que o desenho técnico que eu aprendi no sim, técnico, ele permitia fazer desenho técnico de qualquer coisa. sim, sim. Então, por mais que eu tivesse formado em design de interiores, Era amplo, né? eu podia desenhar um cruzamento semafórico. Legal. Então, inclusive, é uma empresa que eu até hoje tenho relação com alguns companheiros de trabalho lá e tal. E foi muito importante, porque foi um primeiro emprego de carteira assinada, eu tinha um vale-refeição, entendeu? Era um negócio que era muito distante para mim. E foi muito legal essa primeira experiência. Trabalhei lá alguns meses, tal, era na Lapa, Na Lapa. atravessava a Legal, região legal. metropolitana, Sim. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Era na Fazia. Guaicurus ou não? Não, lá Não, lá perto, era perto ali, né? Albion. Na Albion, sei, Albion, Albion. Na Lapa, ali Lapa raiz é mesmo, né? isso. Lá É, passava ali pela 12 de outubro sim, toda atrás do Mercadão vez. da Lapa, né? Exato. Então, legal, legal. Então, ali também conheci muita coisa. E aí, por 18 anos, comecei a ter alguma autonomia financeira. Eu É, pagava os meus estudos, eu tinha essa relação. E é onde também sentia o peso do custo do transporte. sim, E até falei isso em outras oportunidades já. Foi também onde começou minha militância. tá. Desde 2013 ali, que eu passei pelo processo da primeira manifestação que eu fui na vida, foi ali onde despertou também, onde acho que deixou um pouco de lado o Cauê, o menino que estava Sim, ali sim, crescendo, e entrou um pouco mais o Clóvis que começou a militar, começou a ter atividade política mais constante na vida. Então isso começa ali em junho de 2013 com o movimento Passe Livre e tal. Passei por manifestações, situações mais complicadas ali da repressão policial, apanhei da polícia, a coisa toda, molecão, eu sim. tava sentindo, Era né? cabeludo também? Tinha cabelão ou não? Como é que Não, era? tinha já barba, Já barba tinha tava, babá, já era uma... na verdade eu já nem lembro mais como que eu era sem barba, é uma coisa que eu Você sempre cultivo usou, é? Há muito tempo? desde que nasceu e eu comecei É, a deixar, desde é. 2013, 12, Legal, eu já legal. não faço mais a barba, né? Sim, sim, Ajusto ela, sim, tal, às sim. vezes tá um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas eu É, já não tiro mais a barba há muito há tempo. muito tempo, né? Eu lancei um Você cavanhaque lançou um em algum cavanhaque. ano novo, assim, que você tem, sabe aquele período que você tem uns 15 Sim, dias? sim, sim. Que se Deixa eu ver ficar como é que eu feio, fico. se ficar É. feio, dá tempo de crescer antes de eu sair na rua de Foi novo. reprovado ou não? Acho que não ficou tão. Talvez um dia É, eu volte com ele, mas acho que é. não vai. Ô, Clóvis, isso é muito engraçado. Ô, Clóvis, toda vez que toca, né, é, sua mãe, lógico, uma personalidade extremamente importante para todos nós, né? Seu avô e sua avó. Qual a importância dessas personagens maravilhosas na sua vida, na sua formação? É demais, né, É, cara? Minha mãe me criou mãe solo, né? E isso dá para ela uma responsabilidade gigante. Foi mãe muito nova, nossa diferença de idade é muito baixa,
Às vezes a gente anda na rua, as pessoas falam, pô, é tua É, irmã? que E legal. era muito É, constante quando eu era criança, assim, vocês são irmãos. que barato. E elas são tudo, né, cara? Sim. Família é tudo. Eu sou cercado de mulheres incríveis. É. Então, minha avó, muito guerreira, minha mãe, muito guerreira, minha esposa, que hoje, já há 5 anos que a gente tá junto, vai fazer 6 já, também é uma mulher de muita fibra, de muita garra, de muita determinação e que foi fundamental para todo esse último processo político que a gente viveu. Não fosse por ela, certamente eu não teria sido eleito vereador. É uma rocha, né? Nossa, é É. impressionante a força que elas me dão, assim. Pra você ter ideia, minha mãe, 5 horas da manhã, quando eu começava a panfletar no terminal, ela era a primeira a chegar. É. Chegava antes de mim, porque eu tinha que botar o Windy Banner ainda É. na frente de Sim, casa, sim. e ela já estava lá Já tava panfletando, ela lá. fez amizade com todos os camelô, ela estava na rua, e teve gente que depois me mandava mensagem, falou, pô, a sua mãe me entregou um panfleto, a minha avó em todo lugar que vai. Agora ela fala que tem o neto vereador, É. mas antes era o neto candidato, Imagina o orgulho dela, né? com um panfletinho na É. bolsa. E ali, ó, pá, eu tenho certeza que ela virou muito voto, porque é diferente quando você faz com o carinho, com o amor da Sim, família, né? sim, sim. Meu avô partiu, eu era ainda criança, então, mas eu tenho uma memória assim Memória, né? Afetiva. muito, Viva, muito, né? muito gostosa, né? Ele Sim. também chamava Clóvis, Também? Olha e só. Clóvis vem uma homenagem para o meu avô. Tá. E eu lembro algumas coisas que me marcam na relação com o PT, né? Meu avô era metalúrgico, trabalhou um monte das metalúrgicas famosas e É. tal. E quando o Lula ganhou a eleição, meu avô era o único dos irmãos que estava feliz de verdade. Ele via, a galera lá era meio de direita e tal, mas ele via, a esperança de ter o Lula presidente. Então isso é uma memória assim. Meu avô estudou até a quarta série, mas era um cara Um, muito um pulso de inteligente, sabedoria, né? muito É. inteligente. Então ele tinha habilidade de marcenaria, ele sabia usar um torno e fazer um cinzeiro, Nossa. ele tinha habilidade artística, Sim. manual, artesanal, que é uma coisa que eu acho que a minha geração não teve, né? Minha geração às vezes não sabe botar um prego na Sim. parede. Exato. E é interessante como uma geração anterior que teve que se virar, aprender de tudo. Então, meu Uma avô era geração esse mais cara. resiliente, né? Meu avô era o cara que tinha que inventar as coisas. É. Então, a gente brincava, não, isso aí ele vai dar um jeito, vai inventar um dispositivo. Ele sempre Sim. falava, vou fazer um dispositivo e tal. É. E é muito importante essa memória que a Sem gente dúvida, tem, sem né? dúvida. É, A tua base é italiana, né? A Girardi. a família do meu avô, É. a família da minha avó tem ascendência italiana, Sim. parte materna. Parte paterna é espanhola, mas eu tenho Tá, pouquíssima relação, né? tá. Já quase há muitos anos Você longe tem de um mim. sangue italiano. Tenho, eu É. acho que isso reflete. E o paladar É. italiano, que aí, É. pô, massa. O melhor É. nhoque do Você mundo, gosta de cozinhar? É. assim, eu gosto, É. mas quem cozinha bem de verdade é minha avó. É tua avó? Minha avó Puta, faz o melhor nhoque do nossa, mundo. comida de vó é É sacanagem, assim, hein? minha mãe também É. cozinha muito bem, É. é uma coisa que vai passando de Sim, trajetória, sim. assim, né? Tem coisas que, mas A tua assim, avó é o nhoque. a gente tem É. uma nhoque, panqueca, coisas com Massa. massa. Meu A carne de Deus. porco da minha avó é Sensacional. sensacional. A gente fez uma vaquinha em família, a gente deu um Hum. fogão a lenha para ela. Nossa. Ela mora em Então casa, né? Com certeza, é um né? evento quando a gente consegue Sim, reunir todo sim, mundo para sim. comer a feijoada feita no fogão a lenha. É. E como as coisas vão se desenhando a partir disso, né? Família grande? Grande por É. conta dos irmãos do Sim, meu avô sim. tinha mais 8 irmãos, um deles gêmeo também, então depois vai passando o tempo, infelizmente a família vai diminuindo, e acho que depois da pandemia, não só na nossa família, mas várias famílias acabaram tendo um distanciamento, né? Mas a família que a gente tem ali, É. cotidiana, Bem minha legal. mãe, minha avó, meu Quando tio, junta todo mundo, você é, faz um churrasquinho? Bom também ou não? Você eu gosta? Você gosto, eu gosta? gosto, Você gosta mais de fazer ou mais de comer? eu gosto de fazer porque me permite comer É uma terapia, do né? jeito que eu gosto, assim. É O uma ponto da terapia, né? carne é uma É, coisa que eu agora, de uns tempos é. para cá, quando você vai ganhando um pouco de autonomia financeira, você Sim. consegue Claro, ter um claro, pouco claro. disso, mas
Eu gosto de sentar, fazer o meu churrasquinho, É, no ponto da carne que eu gosto, assim. Então, eu gosto muito de fazer risoto. Acho que me especializei um pouco legal, nisso, bacana, assim. bacana. Então, acho que eu fisguei, inclusive, a Thay, que é minha É, companheira, quando eu foi pelo comecei a fazer a estômago. comida. É mesmo? O estrogonofe, Que quando legal. começou a cozinhar para ela ali, acho que ela falou, meu, ali pelo menos. Aliás, o que que ela faz? Qual a profissão dela? Ela hoje estuda engenharia Ah, ambiental e urbana, que era o curso que eu queria fazer inicialmente. tá, tá. Ela trabalha com energias renováveis, energia Legal. solar mais Sim, sim. especificamente, Extremamente e, moderno. e é uma pessoa que está se especializando muito nesse campo de mudanças climáticas, Futuro, né? descarbonização, E assim, o futuro agora, né? O futuro agora. inteligentíssima, maravilhosa, é um amor que não tem nem É, como uma explicar, relação assim. sadia, né? Muito, muito saudável, É, muito. Nós temos a nossa gatinha, que é a Aurora, é. que também a gente cuida. Eu tenho 3 calopsitas também que a Você gente gosta cuida. Eu adoro. É, Eu sou passarinheiro. é mesmo? Já cheguei a ter 9. 9? Sabe o pessoal que resgata cachorro? Sim, Que todo sim. mundo sabe na vila quem é. Tá. Eu era o cara que quando achava uma calopsita perdida, É, chama lá o menino lá. Chama lá o neto da chama. Célia, É, chama. Então legal. eu era o cara que ia buscar as calopsitas. Sim. Até tem uma história, não sei se... Dá Mas, tempo? Vambora. rapidinho. Minha avó tem uma casa, Hum. minha avó mora, né? Na frente de uma igreja, É. super conservadora, tal. Até aquela igreja que o homem fica de um lado, a mulher fica do outro na igreja, enfim. Aí eu tava deitado no sofá, sem camisa, aquele domingo que você tá ali tranquilo, né? E aí eu comecei a ouvir grito de calopsita. Eu falei, "Meu, tem calopsita perdida aqui." Aí saí na garagem, olhei, tal, 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 e de repente eu vi a calopsita. Ah, Ela estava no muro da igreja. é. Eu nem tava nem aí, né? Você abriu o portão, falei, e fui, do jeito que eu tava. Fui, entrei na igreja e falei, ó, preciso pegar meu passarinho ali e tal. Resgatei a calopsita. Sim, Era super brava, mas ela tava tão assustada, né? sim. Resgatei a calopsita, saí, entrei de casa, tal, falei, ó, peguei a calopsita aqui, vovó, tal. Ela olhou pra mim e falou assim, você entrou desse jeito na igreja? É. Eu tava de short, sem camisa, descalço. Você nem sabia onde Eu você não estava, tava né? ligando pra nada, eu só queria resgatar a calopsita que Você tava foi ali. invadindo, A né? gente deu o nome de Juca Juca? e ele pegou um carinho enorme pela minha avó. É. A gente criava solto assim e tal. Sim, Ele sim. voava pro chão para subir na perna da minha avó e ficava com ela. Que Tem muita foto da maravilha. minha avó com ele e tal. Que lindo Depois isso. partiu, mas sempre foi uma relação muito saudável com os passarinhos e calopsitas são animais extremamente inteligentes, Sim, que sim. enfim, respondem, é bem legal. Isso eu Legal. sou fã. Só resgatando lá naquele momento do churrasco, churrasco com futebol combina, né? Você gosta de futebol? Eu gosto. Você Eu, gosta? corintiano, não Eu tanto ia, eu ia maloqueiro. arriscar, eu ia arriscar palmeirense, né? Não, pelo Família amor de Deus, não, vou embora. Dá italiana. licença aqui, pessoal. Não, não, não. Nem Não dá, pensar, não. né, Glauber? Nem Mas o pensar. Corinthians foi Foi fundado por fundado por italianos italianos, também, né? Então, exatamente. Tem um fundamento aí, né? acho que o Corinthians, Sócrates falava isso, né? É É, mais que um time, é mais, sim. é uma religião, e é muito louco isso, né? E você assiste o jogo mesmo? Você vibra, você torce, como que é? Sofro, né? Sofre? É, O corintiano sofre, né? quando eu era mais novo, quando o É, Corinthians foi rebaixado em 2007, eu passei o resto do dia chorando. é, E eu não fui na escola no dia seguinte, porque eu não, eu tinha, tava com vergonha. Enfim, é uma paixão, é um negócio que eu não sei nem explicar o que que é. tá. Mas eu gosto de ir ao estádio, apesar que É, agora tem menos tempo disponível para isso, mas tento adaptar a minha rotina para conseguir assistir jogo. Então é dos momentos que eu tenho de descontração, ainda que passe nervoso com o Corinthians ultimamente, mas é o momento que a gente consegue descontrair um pouco, relaxar, assistir sim. outra coisa, enfim, me dá um É, momento de paz, né? E a Thay, minha companheira, aprendeu a gostar do Corinthians também. Ela não era corintiana. A Você, família dela, o pai, é, muito palmeirense e tal, meu não. sogrozinho, se você estiver assistindo. Mas o dia que É, a gente conseguiu ir no estádio junto, foi bem legal, como ela hoje também torce junto, e é é, super legal como é o nosso também momento de, legal. de, de em família, Sim, sim. assistir o jogo junto, né? Então,
Fazer churrasco, assistir futebol é É. maravilhoso, né? Isso aí se transporta também. Você jogava futebol quando criança, não? Como é que é? Jogava. Jogava? Eu nunca fui muito bom, né? É. Tem coisa que você admite, fala, isso aqui eu sou bom, mas eu nunca fui muito bom, sempre fui gordinho, então sempre tive. Eles me jogavam no gol e você jogava no gol Me também. jogaram no gol. É isso, quando você não é bom, você começa lá na frente, né? É. Aí, como você não vai fazendo gol, os Você caras vai te e jogam joga. um pouquinho pra trás. Aí, pô, não tá dando passe. Aí você vira zagueiro. E se você tá começando a defender demais, o cara fala, não, pega uma no gol Vai aí. Aí eu lá, fui vai pegando lá. gosto. E Sim. realmente, aí, quando eu tava na escola, até É. disputei campeonato e tal. Aí a minha visão foi ficando muito ruim Tá. e não dava pra jogar de lente. Enfim, aí eu comecei Sim. a deixar o futebol, pelo menos jogado de lado, né? Aí eu retomei no ano passado. É. Tinha uns amigos que estavam indo e tal, e eu precisava me mexer, E né? esses amigos são da infância ainda? Você Não, cultiva não, isso? Não? amigos, Amigos amigos mais mais recentes, recentes, então. assim, né? E agora você está jogando Society, é isso? Agora eu jogo um societyzinho ali de Bacana, legal. segunda-feira, tal, depois tem aquela Tranquilo. resenha. Foi inclusive um movimento de campanha importante, Também. porque você vai criando Sim, relação, as pessoas sim, moram em Santo claro. André, cria novos amigos, depois virou voto também, que é legal. Claro, claro. E ali é onde eu conheci meu amigo também, vereador agora em São Bernardo, os dois eram candidatos na época, o João Viana, Tá. que também é um vereador jovem em São Bernardo, Sim, e a gente sim. mantém o futebol porque deu sorte. E agora a gente vai manter o futebol que elege vereador para sempre. Me diz uma coisa, você fora da tua atuação como vereador, porque imagino que é rodinha no pé, né? É rodinha no pé, né? Não tem hora para entrar e também não tem hora para sair. Imagina. Quando você chega em casa, o que que você gosta de fazer? Do que você se alimenta? Olha, é muito difícil separar É, o vereador da pessoa, porque o celular hoje ele nos coloca numa situação que você trabalha o tempo todo, né? Então eu chego em casa, muitas vezes eu vou responder o que eu não consegui responder de pessoas durante o dia. é, Aí a gente faz uma jantinha, alguma coisa, consigo jantar às vezes com a minha esposa quando ela não tem aula, tal, mas eu tenho chegado tarde, saído cedo, é. então o que eu mais quero é dormir, né? Sim, Durante a semana. Aí quando tem um final de semana mais tranquilo e tal, eu gosto muito de jogar videogame. legal. Desde muito, PlayStation? desde É, muito pequeno, jogar FIFA é o que eu FIFA, gosto de jogar. O prazer do futebol, sim, para além de jogar, de assistir, eu gosto muito de estudar um pouco de tática. é. Em algum momento da vida eu tinha um sonho de ser técnico de É futebol. mesmo? Talvez Olha, um dia. aliás, hein? Só pegar esse. O Brasil, o que que você acha do Brasil sem treinador? Você visualiza ainda um treinador brasileiro para nossa Tô seleção? torcendo para levarem o Abel Ferreira e tirar do Palmeiras logo. Tá ganhando muita coisa, né? Eu tô torcendo para isso. Não, eu É, acho que os técnicos brasileiros perderam é, muito da capacidade de é. inovar, negligenciam o futebol brasileiro enquanto plástica mesmo, né? E acho que tem um problema muito sério de olhar para o futebol como um espaço que precisa ser profissionalizado, mas sem perder a essência, né? Por que que antigamente você tinha jogadores mais? Porque tinha futebol na rua, tinha futebol na terra, tinha futebol em qualquer lugar. Então, você dominar a bola num lugar que era pé, a bola vem, você domina porque Sim, você vai aprendendo, vai desenvolvendo. O jogador brasileiro tinha essa característica. Hoje, até com o avanço socioeconômico que a gente tem, acho que tem um pouco de reflexo disso, o moleque só joga na escolinha. Então ele tem uma quadra adequada, ele tem ali um campo adequado, ele tem também formas sim, diferentes de desenvolver. Eu acho que precisamos ter um projeto para o futebol brasileiro que seja pensado de fato. Então, a gente desenvolveu, a gente tem hoje uma outra condição que é melhor, inclusive, mais bem estruturada, mas precisamos olhar porque o futebol brasileiro pode oferecer ainda, né? A plasticidade, a ousadia, a criatividade, a tática também, porque a potente. gente, a gente olha como se o futebol estrangeiro fosse muito, taticamente, muito, muito melhor do que o nosso. Mas o que foi a seleção de 82? O que foram outras É, seleções que a gente tinha aplicação tática muito forte, tinha um estilo de jogar brasileiro. Nós perdemos isso, né? E eu nem vi, que foi antes de eu nascer a seleção de 82, mas eu vejo em vídeo, vejo registros, né? Eu acho que precisamos recolocar o futebol brasileiro. Isso pode partir, inclusive, do poder público municipal, como uma política pública.
de renovar o futebol brasileiro, de inovar o futebol. Eu acho que os instrumentos que a gente tem hoje são muito melhores, né? Também acho. Então, mas eu vejo assim, a gente reclamava muito do Tite, né? Sim, Só que o Tite tinha um padrão de tem um jogo. padrão. Eu tenho saudade, inclusive, Tite, se você quiser Pois é. voltar para o Corinthians, se em algum momento essa mensagem chegar para Tem você, Tite, gente que tá com saudade do pode Dunga. voltar. Não, aí também. é, Ganhou tudo, né? Ganha, pois Menos a é. Copa. Menos a É Copa. isso. Também com uma Exato. geração que não era a melhor geração que a É gente tinha. melhor. Mas aí você tinha times É, aplicados taticamente, com estilo de jogo e tal, que eu acho que isso também. Nós temos uma safra intermediária agora, que você tem grandes craques como Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, que agora está em boa fase. Nós perdemos meio-campistas. pois é. Eu acho que os times hoje estão querendo formar pouco meia. É. Tanto que o Corinthians, por exemplo, vai buscar onde? Vai buscar na Argentina. Sim, sim. O meia que a gente tem melhor, que é o Garro, ele vem da Argentina. O outro meia que dá uma cadência no jogo é o Carrilho, que é peruano. O futebol brasileiro está perdendo a sua capacidade de formar meio-campistas com condição de sair jogando, de ousar, de bater de longe e tal. Então, acho que tem um problema aí. Não forma mais lateral. Tá Nenhum time mais tem difícil. lateral. Se deixar, eu vou ficar aqui 3 horas Vamos falando lá. só sobre o problema do futebol. Então vamos fazer um ping-pong? Vamos fazer um Vamos. Ô, ping-pong? louco. Vamos lá. Aquela comida que não pode faltar no seu prato, vai. Bife. Bife. É. Bem passado, mal passado. Não, bem passado não dá, né? Não dá, né? Tem que ser ao Ao ponto. ponto Ao menos. ponto. Tem que Ao tá, você ponto. tem que cortar e tá vermelhinha. Bife com. Aí tanto faz, mas eu Ah, prefiro com arroz, feijão e batata frita. nossa, maravilhoso, É né? isso. Aquele comercialzinho bem Exato. gostoso, né? Na verdade, eu gosto mesmo é o que a vovó faz. Da vovó, né? É. Filme, gosta de filme? Gosto. Aquele filme que não sai da tua cabeça que foi talvez aí inspirador pra você. Tem algum? Tem alguns, né? Alguns? Dos que eu gosto assim mais pra assistir e relaxar, eu gosto muito de filme da Marvel. Sim, Marvel é legal. Tenho essa Vingadores e tal, a Sim, gente em sim, casa assiste bastante. Mas filmes que eu acho que são obras que dão sentido e dão aula de cinema, tipo O Poderoso Chefão. Eu sim, acho que é clássico e tal, mas sim. para mim marcou, porque quando eu era mais novo eu não tinha tanto acesso a esse tipo de cultura e Tá. quando eu assisti o primeiro Poderoso Chefão eu falei, nossa, tem um negócio É, diferente aqui. E abriu espaço para ver cinema argentino depois, sim. tal, acho que tem Mas qual bastante. que é o gênero que você gosta? Que mais? Todos? Eu, assim, É. se for legal, Vai eu embora. vou assistindo, não tenho muito. Então não dá briga em casa, né? Não dá Não, discussão ali imagina, imagina. na hora de escolher sem problema Não, nenhum, a né? gente é bem É bem tranquilo em eclético, relações, né? bem eclético. Tem ídolos no mundo esportivo, vai. Mundo esportivo, É, cara, o Tite é um cara que eu admiro você gosta? bastante. É, O Memphis, agora pegando mais sim, para próximo, é um sim, cara que eu admiro muito. tá. A gente vai fazer um voto de aplauso agora pro Memphis pelo documentário que ele Foi fez. legal. E ele veio para Santo André fazer trança, inclusive. Foi aqui, Exato. foi aqui. E o Sócrates, eu acho que historicamente é um dos caras que Democracia, um cara que, pô, tinha formação acadêmica, doutor, teve um papel importante no democratização e redemocratização do país, e era um baita jogador, né? sim, baita. Então, E o assim, ídolo no mundo em geral? Você tem? Ou ídolos, né? cara, o Lula, né? Lula. Eu acho que o que o Lula conseguiu construir para a vida, o que o Lula construiu para o nosso país, é algo que acho que ninguém fez até hoje, né? E a galera fala muito, quem vai substituir o Lula? É insubstituível. O que o Lula possibilitou de transformação no nosso país, nunca antes na história desse país não tivemos, mas eu acho que é das grandes lideranças que me inspiram. E no campo político, estritamente, um cara que eu tenho muita admiração é o Zé Dirceu. Tá. Liderança estudantil, como eu fui, liderança que cresceu e que se desenvolveu a partir também da academia, que tem um pensamento estratégico de país e de inovação que eu acho que poucos líderes a gente teve tanta condição assim. Para a gente fechar, o que que você pode deixar como mensagem para o teu eleitorado, para a população andrense? Eu acho que havia uma desconfiança muito grande do que um grupo de jovens, a princípio, tinha condição de fazer na cidade. A gente, às vezes, foi até ridicularizado por companheiros mesmo. O moleque aí tá fazendo campanha.
tá indo para a rua panfletar, não tem equipe, não tem dinheiro, não vai ser eleito. Sempre tem isso, né? O Clóvis é uma liderança do futuro, não é para agora, porque nunca é a vez do jovem. Então, acho que um pouco o que o processo eleitoral nos mostrou primeiro, não ter receio de ousar. Eu acho que ousadia foi o que marcou o nosso processo eleitoral, é o que marca o nosso mandato. Diálogo é uma coisa que marca muito o nosso mandato. A gente dialoga com todos os vereadores da Câmara e no momento polarizado que nós estamos, se a gente não tiver diálogo, nós vamos entrar num colapso social e econômico que a gente não vai ter como sair. Então, eu diria muito que essa determinação, esse diálogo e essa ousadia de inovar, de vencer, de ir para cima, é algo que move não só a mim, mas o grupo político que está no meu entorno e que eu acho que precisa mover mais Santo André. O feijão com arroz, Sim. ele é gostoso, né, de fazer, de implementar, mas Santo André pode Sim. mais do que a zeladoria bem cuidada, pode mais do que uma obra viária, pode voltar a ser referência, como já foi, final dos anos 90, com Celso Daniel, início dos anos 2000, com João Ramileno, mas pode voltar a ser referência. O que nós queremos para Santo André é uma cidade que inove, uma cidade que vá para cima, que seja referência para o restante do mundo. E eu acho que nós temos muita condição, a partir do nosso mandato e da condição de diálogo que a gente tem, de recolocar Santo André nesse espaço, de referência para o restante do mundo. Legal. Clóvis, que papão, hein? Pô, se deixar, cara, Muito legal. e Obrigado depois por vamos saber um pouco conversar de mais futebol, sobre a sua intimidade, né? com Sobre a certeza. sua vida como um todo, além do político, tá bom? Muito obrigado pela Obrigado, sua eu que presença. agradeço a Sucesso, disposição, tá tamo bom? junto. Sucesso, Obrigado, Felipe, sucesso. valeu, para nós. Clóvis Girardi, vereador pelo PT, foi o nosso convidado hoje aqui no Auto Retrato. Muito obrigado. É sempre muito legal ter você aqui como audiência, como um público participativo. Espero que você tenha gostado muito desse programa. Até a próxima. Tchau.